Por que os evangélicos não rezam para Maria? Essa é uma pergunta realmente importante, né? Muito importante. E infelizmente eu já vi em alguns canais que não foi dada uma resposta correta, né? Uma resposta bíblica, uma resposta coerente. Infelizmente, muitas pessoas que se dizem evangélicas hoje, elas simplesmente rechaçam o assunto, elas não querem entrar nesse assunto, né? Talvez porque lhes falta o conhecimento e às vezes acabam agredindo, né, a pessoa de Maria. Então, eu, como hoje um pastor evangélico, um dos pastores do Ministério Árvore da Vida, né, quero trazer essa resposta de uma forma muito coerente, uma forma muito tranquila, né, sem ataques, que a nossa intenção não é atacar ninguém, né, mas responder realmente à luz das Escrituras. Então, hoje, na posição de um pastor evangélico, né, do Ministério Árvore da Vida, eu reconheço a importância de Maria. Ela foi uma pessoa muito importante, né? O próprio anjo, quando aparece a Maria falando que ela iria engravidar de Jesus, ele pronuncia isso, né? Agraciada, todos vão te conhecer. Então, realmente é uma verdade. Ela foi uma pessoa muito importante. Digo até, posso dizer até, afirmar, tão importante quanto os apóstolos, tão importante quanto os pais da igreja, né? Uma pessoa realmente, sem ela, né, o Salvador teria que ter nascido de outra mulher, mas ela se dispôs e ela fez aquilo que estava ao seu alcance para servir Jesus, né, enquanto o ministério do Senhor estava acontecendo. Então, eu quero deixar claro aqui, eu honro Maria, creio que realmente ela foi importantíssima para o Novo Testamento, para o início do Evangelho, né? Não há como descartar esta pessoa tão importante, como eu disse, como todos os apóstolos, pais da igreja, como eu e você hoje, né? Agora, entrando justamente na nossa pergunta, né? O porquê que nós não rezamos para Maria? A resposta, ela não é inventada, a resposta, ela não é da minha cabeça, o que eu penso, o que eu acho, porque eu, como cristão, tenho como regra da minha vida, base da minha vida, a Bíblia Sagrada. Então, tudo que eu penso, todas as minhas atitudes como cristão, todas as minhas decisões, elas têm que ter o quê? Uma regra, tem que ter uma baliza, elas têm que ter uma, digamos assim, um local onde a minha opinião esteja estruturada, esteja firmada. Então, nós cristãos cremos que a Bíblia é a única fonte de fé, a única fonte onde você vai achar a resposta para todas as nossas questões humanas, sentimentais, espirituais, de onde viemos, para onde iremos, né? Céu, inferno, salvação, perdição. Então, diante desta pergunta, eu quero responder fácil, claro, né? Sem rodeio. Primeiro ponto, tem vários pontos aqui que eu quero responder essa pergunta, mas o primeiro ponto pelo qual os evangélicos não rezam para Maria é porque Maria, ela é uma pessoa, ela foi uma pessoa como nós, né? A Bíblia nos relata que existe um ser, um único ser, que a Bíblia relata que ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ou seja, somente este ser, ele pode todas as coisas, né? Ele sabe todas as coisas e ele está em todos os locais ao mesmo tempo. E este personagem é Deus. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somente ele, Deus, ele tem esses atributos. Então, a primeira questão, porque nós não pedimos algum favor de Maria, é justamente esse, né? Maria
segundo a Bíblia, né, ali quando Jesus ele salva aquele bandido que está com ele na cruz, Jesus fala, olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então eu, como cristão, creio que Maria, assim como todos os apóstolos e todos aqueles que serviram ao Senhor, já estão no paraíso. Então Maria, ela não tem uma autoridade a mais ou um poder a mais para ouvir as minhas orações, né? Como eu disse, ela não é onipresente, onipotente, onisciente. Por que que Deus ouve a nossa oração? Por que que Jesus, ele disse, onde estiver 2 ou mais no meu nome, ali eu estou no meio deles? Através de quem? Do Espírito Santo. Ou seja, o que que é isso? Isso é a onipresença. Jesus, ele está no mundo inteiro, em todas as casas, em todas as ruas, em todos os locais. Não tem como nós nos escondermos de Jesus. Então, se eu clamar a Jesus hoje aqui, pedir algum favor, ele vai me ouvir. Por quê? Porque ele é onipresente, ele está aqui. Mais ainda, ele é onisciente. Antes que eu fale, ele já sabe o que eu vou pedir. Então, Maria, ela não é onipotente, onisciente, onipresente. Tanto Maria quanto qualquer outro santo, né, que já faleceu, morreu em Cristo, eles não têm esses atributos que só pertencem a Deus. Então, o primeiro motivo pelo qual nós não pedimos nada para ela é porque ela não pode nos ouvir. Ela está no paraíso já aguardando a ressurreição dos mortos, né? A segunda questão que eu quero chamar a sua atenção é que Jesus, não o Jesus que nasceu de Maria, né? A parte humana que nasceu de Maria era humano, certo? Jesus ele era e é 100%, foi 100% Deus, 100% homem. Então, o homem que nasceu de Maria era um homem normal, né? Sujeito a tantas e tantas situações, tristezas, talvez, fome, sede, como a Bíblia relata realmente. Só que Jesus, ele é Deus. Ele não, Jesus, o início de Jesus não tem no nascimento de Maria. Jesus, ele é Deus, ele sempre existiu, né? Mais ainda, Jesus foi quem criou todas as coisas. Tudo que nós vemos hoje, os céus e a terra, né? Tudo que nós vemos foi criado por Jesus. Não o Jesus homem que nasceu, né? A parte carnal que nasceu ali de Maria, né? Porque ali Jesus, o Deus eterno, o qual nenhum local poderia conter, ele se fez um homem, ele veio e habitou dentro de um corpo terreno, certo? Daí em diante teve um ministério terreno. Ele teve que se fazer carne para justamente nos ensinar o caminho, né? Pagar o preço que estava sobre nós do pecado, ele em forma humana, o segundo Adão, o qual respeitou e cumpriu todos os mandamentos de Deus e ainda no final morreu na cruz do Calvário para salvar a minha e a sua vida. Então esse é o Jesus homem que teve que vir na forma de homem, mas é o mesmo Jesus que é o Criador dos céus e da terra. Então a palavra de Deus nos diz aqui, eu quero confirmar com você em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 a 8, olha o que diz aqui: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não quis ser igual a Deus quando estava em forma de homem, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tá vendo? Fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, Jesus, ele é Deus, ele é o Criador. Foi ele quem criou todos os seres humanos, todas as raças e espécies que existem no mundo, animais, sol, terra, mares, ele que criou todas as coisas. Olha este outro texto que eu quero afirmar isso. Em João capítulo 17, versículo 4 ao 5, Jesus faz na oração sacerdotal, ele fala justamente sobre isso. Olha aqui no versículo 4, olha o que diz aqui: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, mesmo com aquela glória que tinha contigo
antes que o mundo existisse. João 17, versículo 4 e 5, ou seja, ele deixa bem claro que antes do mundo existir, ele já existia. Mais um texto muito importante, João capítulo 1, do versículo 1 ao 3, e João capítulo 1, do 10 e 11, olha só que importante. No princípio era o verbo, no princípio, antes de existir os céus, a terra, anjos, ser humano, os animais, e aí vai. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele quem o verbo estava no princípio com Deus. Olha o 3, que importante. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João capítulo 1, versículo 1 ao 3 e capítulo 1, versículo 10 e 11. Olha que palavra maravilhosa. Ou seja, segundo ponto, porque nós não rezamos para Maria, né? Maria, ela não nos ouve, pois não é onipotente, onisciente, onipresente, e Maria não é Deus, né? Ela foi uma pessoa normal como eu e você. Outro ente importante aqui, um item muito importante. Maria não foi constituída por Deus nossa mediadora, então Maria não pode nos mediar. Primeiro, porque ela não pode nos ouvir, e em segundo lugar, que ela não é mediadora, ela não pode nos mediar diante de Deus. O único que pode é, novamente, a pessoa bendita de Jesus. Olha esse livro aqui, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador. É um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Ou seja, Jesus Cristo, homem, que se fez carne, habitou nesta terra, morreu na cruz do Calvário para pagar o meu e o seu pecado. Ele é o único mediador. Somente ele pode levar a minha e a sua oração até o Pai, em nosso favor. Olha o versículo 6. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir testemunho ao seu tempo. Olha o que diz aqui em Hebreus, capítulo 12, versículo 24. Mais uma vez. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Ou seja, Jesus é o mediador de uma nova aliança, né? Só ele pode nos mediar, né? Pode fazer esta mediação. Olha só aqui, quarto motivo porque nós não rezamos para Maria. Maria não foi constituída por Deus como nossa advogada. Ela não é nossa intercessora, nossa mediadora ou nossa advogada. Olha o que diz aqui no livro de 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação ou o pagamento pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também de todo o mundo. 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. Ou seja, somente Jesus é o nosso advogado. Maria não é advogada, não é intercessora e não é mediadora. Por quê? Em primeiro lugar, porque ela não nos ouve. Ela está lá no paraíso. Ela não está ouvindo as nossas orações. Ela não está nos contemplando, né? E em segundo lugar, ela não é advogada, não é mediadora e nem intercessora, como a própria palavra de Deus nos diz. Quinto item aqui, muito importante. Maria nasceu sob o pecado. Por isso ela era pecadora, assim como todos nós somos pecadores. Olha o que diz a Bíblia aqui, no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 9 e 10. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado.
como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Ou seja, Maria era uma pecadora, assim como todos nós somos pecadores. Ela não nasceu sem pecado. O único que nasceu sem pecado foi Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele se pôs sobre Maria e Maria engravidou. E o ser gerado de Maria foi o único ser santo da humanidade. Tirando Adão e Eva, antes de pecarem, foi o único ser à imagem e semelhança de Adão e Eva. Sem pecado. O resto todos pecaram. Olha o que diz em Romanos capítulo 5, versículo 11 e 12. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Amém? Então, todos pecaram. Eu, você, Maria, Paulo, Pedro, os apóstolos, os pais da igreja, todos nós pecamos. Mas Jesus, o Deus eterno, ele se fez carne, ele veio e habitou nesta terra e morreu na cruz para perdoar o meu e o seu pecado. E aqui eu finalizo. Maria não é mãe de Deus porque Deus não tem mãe. Maria é mãe do homem Jesus que se fez carne, mas do Deus Jesus não. Então Maria não é mãe de Deus, certo? Olha o que diz aqui no livro de Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Ou seja, não existia Maria. No princípio era Deus. Maria nunca existiu no princípio. Olha o que diz aqui em Isaías 43, versículo 10 e 11. Pois sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou mesmo, e antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá, e eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isaías 43, 10 e 11. E no livro de João, capítulo 1 e 3, eu encerro. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, no princípio era Jesus e Deus. Maria não existia no princípio. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Por quem? Por Jesus. E sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Maria, ela não é mãe de Deus, não é advogada, não é intercessora, não é mediadora. Ela é uma pessoa como eu e você. E louvado seja Deus pela vida dela, de todos os apóstolos, de todos os pais da igreja, pois eles tiveram uma importância na propagação do Evangelho. O Evangelho chegou até nós hoje porque eles se dispuseram, fizeram a obra de Deus. Tá bom? Então peço que você reflita sobre isso. Não é um ataque. Maria está no paraíso. Glória a Deus pela vida dela. Louvamos a Deus pela vida dela. Porém, a obra que ela tinha para ser feita, ela fez em vida. Tá bom? Agora nossas orações são a Jesus, pois Ele é o único, onipotente, onisciente e onipresente, o único que está ouvindo eu e você clamarmos constantemente. Tá bom? Deus te abençoe. Te espero no próximo vídeo.